Boa tarde, professora. Ó, eu vou começar a falar um pouquinho do nosso assunto hoje, do conteúdo e conteúdo novo, para a gente entender um outro setor da organização. A gente, da empresa, nós vimos a gestão de pessoas. O setor de gestão de pessoas cuida de todos os funcionários. Esse funcionário, ele não está em um setor só, né? As pessoas trabalham como um todo na empresa. Tem as pessoas que trabalham no setor comercial, as pessoas que trabalham no setor de marketing, as pessoas que trabalham no setor financeiro, as pessoas que trabalham na contabilidade, na produção, e assim por vai. Assim, né? Em cada setor da empresa tem pessoas trabalhando lá. E aí o setor de gestão de pessoas cuida de todas essas pessoas, correto? E agora a gente vai ver só o setor de marketing. Então, a gente está ainda dentro da organização, né? Ver o que é uma gestão, o que a gente precisa olhar dentro dessa empresa. Mas a gente vai ver agora o que é que o marketing faz dentro de uma empresa. E às vezes a gente. Eu vou até explicar, né? Porque é uma coisa comum. Todo mundo pensa que marketing é simplesmente a propaganda. E a gente vai ver que não é isso, é muito mais do que isso, engloba a empresa também como um todo. Hoje, independente do tamanho da organização, uma empresa, ela precisa estar interligada com os outros setores. Se eu tenho o setor financeiro, né, o setor de gestão de pessoas, o setor de marketing, o setor de produção, um só funciona se tiver comunicação com o outro, né, porque ele depende daquele outro setor. Então, antes, a concorrência, né, a globalização, por causa da globalização, a concorrência aumentou, então a gente não consegue mais pensar só dentro da empresa. A gente precisa pensar o que tem dentro da empresa e que o que a gente faz dentro da empresa afeta o que está fora, né? Que a gente pode chamar o externo. Da mesma coisa que acontece externamente, afeta dentro da empresa. Então a empresa hoje, ela é um sistema. Todos os setores precisam estar interligados, tá bom? E aí a primeira coisa... Ai, cadê isso aqui? Chama aí. Primeira coisa que aqui está como o que é marketing. Tá. O que é o marketing primeiro, né? E aí eu vou falar para vocês como que o marketing começou, como que ele está, para a gente entender o porquê que a gente achava, às vezes pensa que o marketing é só propaganda, tá? Então, ó, a forma mais simples da gente entender o que é marketing é entender que o marketing é atender a necessidade de maneira lucrativa. Todas as pessoas compram, né, para atender suas necessidades, independente do que eu tenho, eu compro alimentação, eu compro vestuário, e as empresas elas estão para oferecer esses produtos de uma forma que ela consiga ter um lucro, certo? E aí talvez de uma forma para a gente entender tudo que o marketing faz, ele ainda a gente pode entender que é como se fosse um estudo do mercado. Por quê? O mercado é onde está ali a demanda e a oferta, que as pessoas geram valor para comprar esses produtos. E aí, calma aí, deixa eu aceitar todo mundo aqui antes de passar. Geralmente, quando a gente não pensa que o marketing ele é só a propaganda, às vezes a gente pensa que o marketing também é algo, tem pessoas que vê como algo negativo, que é quando o marketing ele impõe você para comprar alguma coisa, que ele trabalha na sua mente para você poder adquirir um produto. Quem aqui tem alguma dessas duas visões? Assim, já pensou, o marketing é só uma propaganda, ou então o marketing é uma forma de trabalhar na mente das pessoas para poder comprar o que elas não querem? Alguém já pensou o marketing dessa forma que eu falei? Eu acho que já, professora, principalmente quando é criança, você vê muito esse negócio de ser influenciado pelos brinquedos que você vê na televisão, você fica querendo muito. Daí você fala para seus pais, daí eles ficam meio, mas por quê? Aí você vai explicar que foi na televisão, então você vê que influencia muito. Também. Mais alguém? Eu também acredito que influencia bastante.
quando eu era criança, eu via esses anúncios de boneca na televisão, eu cheguei a passar mal para comprar uma. Mas acredito que influencia bastante, sim. Tá, assim, eu vou só explicar para vocês a diferença, e aí talvez, quando a gente é criança, a gente não tem um conhecimento para saber o que a gente quer, não é verdade? Se lá na televisão passar, às vezes a gente não tem ainda um conhecimento do que é bom, o que é ruim. Então, se a gente vê algo que lá na televisão, mesmo que não precisa comprar, que não seja lucrativo para a empresa, mas que a gente pode querer da mesma forma. Então, assim, o marketing, eu não estou querendo também tirar, né, essa mentalidade que ele é para influenciar. A única coisa, deixa eu já explicar esses dois aqui para a gente entender como que o marketing trabalha, tá? E aí é uma influência diferente. Aqui eu trouxe o que é necessidade e o que é desejo. Porque quando as pessoas, todo mundo tem necessidade, independente se alguém vai oferecer para a gente comprar ou não. E a nossa necessidade, ela nunca está satisfeita. Tudo quando a gente alcança alguma coisa, a gente já quer mais, a gente já quer melhorar, né? Por isso que a gente, os recursos eles são escassos e as nossas necessidades elas são infinitas. Então, é um elo, né? A economia ela é uma briga para tentar fazer esse equilíbrio, onde o que a gente queira comprar, o ecossistema, né? E várias outras formas a gente fala fatores de produção, comporte essas nossas necessidades. Então, aqui, ó, a necessidade humana é o estado de privação de alguma satisfação básica, ou seja, a necessidade de alimento, abrigo, segurança, a necessidade de não ser criadas, as necessidades não são criadas, elas existem independente de qualquer estímulo. Então, se a gente tem fome, mesmo se não tiver passando propaganda, se não tiver, a gente vai ter a necessidade de comer. Quando eu comer, eu vou ter necessidade de dormir, e aí aqui está a necessidade básica, né? Mas se eu conseguir atender todas as minhas necessidades básicas, eu vou avançar nessas. É igual, vou dar um exemplo de viagem. Quem nunca viajou, sei lá, mora no interior. Às vezes, o sonho dela vai ser conhecer a capital do estado mesmo que ela conhece. Depois que ela conhece essa capital, provavelmente ela vai querer conhecer um outro estado. E aí, depois, ela vai querer conhecer um outro país. Então, assim, eu atendo uma necessidade, meu sonho vai aumentando, né? O meu desejo, meu desejo, a minha expectativa. Então, não quer dizer que é porque eu já viajei uma vez que eu não vou mais ter vontade de viajar. A nossa necessidade, ela sempre vai aumentando. Conforme eu vou alcançando, eu vou tendo o que faz a gente crescer, né? E querer consumir. Agora, o que é diferente e aonde que o marketing trabalha? No desejo. O desejo são a forma que as necessidades humanas assumem quando são moldadas pela cultura e pela personalidade individual. O que é essa cultura? É a nossa forma de convivência, que você assiste um desenho, você vê que uma criança tem aquilo, faz parte do seu convívio, ou um amigo seu, às vezes a gente se veste por causa da moda, né, que é uma cultura, deixa eu ver, livros, filme da moda, no jogo. Então, assim, geralmente a gente vive em manada, né? Conforme aquela localidade, conforme um grupo de pessoas que eu convivo, a gente geralmente tem os mesmos gostos, tá? E aí, então a gente vai entender o que é necessidade e desejo. Como que a televisão, desculpa, o marketing trabalha pensando em fazer a nossa necessidade virar um desejo. Aí eu vou dar um exemplo de cada um para vocês, para a gente entender. A necessidade é algo básico, né? Então, vamos dizer que eu tenho fome. Fome, eu não preciso de ter nenhuma propaganda, nenhum estímulo para sentir. Agora, quando eu tenho, igual aqui no desenho, se eu tenho fome, eu não tenho dinheiro, eu for lá querer comprar arroz, feijão,
sei lá, se eu não for escolher uma marca, isso eu só estou atendendo uma necessidade. Agora, quando eu tenho fome e que eu quero fome de alguma coisa, eu vou tomar um sorvete. Um sorvete, às vezes, não vai nem matar a minha fome, mas eu estou com desejo de tomar um sorvete. Isso, sim, é onde a gente é influenciado, porque a gente tem a nossa necessidade, mas não é qualquer coisa que atende a nossa necessidade. Ó, eu tô com sono, né? Tenho vontade de dormir. A partir do momento que eu quero dormir, sei lá, num colchão tal, num travesseiro tal, no hotel tal, isso é porque eu estou atendendo o meu desejo e não a minha necessidade. Dormir, eu poderia dormir em qualquer lugar que eu não precisaria nem pagar, às vezes, né? Ou na nossa própria casa, ou na casa de alguém, e eu ia conseguir suprir a minha necessidade. Mas a gente é estimulado a querer, para eu dormir bem, eu preciso de um travesseiro tal, eu preciso de um colchão tal. Vocês entenderam essa diferença entre necessidade e desejo? Sim, professora. Todo mundo, só Ana Clara? A Caroline, então tá bom. Aí aqui a gente vai entender como que começou o marketing e como que está hoje, tá? A primeira, quando iniciou, né, aqui, antes de 1925, que é na era da produção, que é a concentração de eficiência da fabricação. Então, vou falar só um pouquinho de como que era antes disso para acontecer de ter, né? Por que antes de, sei lá, não é um período ainda mais para frente? Aqui, nesse período, a gente está falando um pouquinho sobre a Revolução Industrial, que é onde começou as indústrias, né? Porque antes os produtos, eles eram feitos manualmente. Até tinha algumas indústrias, mas mesmo na indústria, tinha uma pessoa que fazia todo o processo manual, não tinha máquinas, né? A máquina foi, acho que 1900, pouquinho, não foi bem 1900, não, acho que foi 1890, alguma coisa assim, tá? Que começou a máquina a vapor, e aí o que aconteceu? Essas pessoas que trabalhavam manualmente foram para a cidade, que aconteceu a Revolução Industrial, vocês estudaram história, né? Mas o que eu quero chegar? É que quando os produtos eram feitos manual, era muito caro para as pessoas comprarem esse produto, porque a quantidade de produtos que tinham no mercado era pouco, porque se é feito manual, o processo para fazer aquele produto demora muito mais, né? Ele é muito mais trabalhoso. Então, uma pessoa, ela, sei lá, poderia fazer 10 camisas. Uma máquina consegue fazer 1.000 camisas por dia. Então, a quantidade de produtos que tinha para vender era pouco, e isso torna um produto caro. Não eram todas as pessoas que podiam comprar. Aí, a partir, né, dessa revolução, começou essas indústrias, tinha muito, já começou a ter muito produto no mercado, e isso fez com que os produtos ficassem mais baratos, né? Porque o custo da produção diminuiu o custo, né? E a produção que aumentou. E aí, como a produção é maior, esse custo ele é menor, né? Do que quem antes uma indústria fazer, do que um trabalhador sozinho fazer esse produto. E aí as pessoas já tinham condições de comprar, porque se esse custo era menor, o produto também estava mais barato e tinha muita oferta, né? Só que era o início. Então, nesse início, o que acontece? Por mais que tinha bastante produto, ainda existia muito mais gente querendo comprar do que produto. Então, era só a empresa ter aquele produto que ela já conseguia vender. E aí, nisso, a gente não precisa fazer propaganda. Mas a gente fala aqui, ó, né, que é a era da produção, concentração na eficiência da fabricação. Como é que o marketing começou aqui? Era só uma propaganda, era só um anúncio. A indústria, ela precisava só colocar uma placa que ela tinha aquele produto. Por quê? Se tinha, já tinha gente querendo comprar. Não, lembra que tinha pouco produto e muito mais gente querendo comprar? Então, era só eu colocar lá, tem produto, que o produto vendia. Então, assim, não precisava pensar em como, para quem, nada. Era só eu avisar que eu tinha aquele produto. E aí é nisso também que tem muito esse pensamento da gente pensar que o marketing é só uma propaganda, tá?
Aí depois, a gente mudou para a era das vendas. O que é isso? A concentração de venda nos produtos existentes. Por quê? Começou a aumentar o número de fábricas. E aí já começou a ter um estoque. Então, não era mais só fabricar e vender. Eles já tinham, essas indústrias já começou a ter produto no estoque. Então, eles já tinham que competir entre eles. Mas nessa época, eles ainda não pensavam em querer vender esse produto para o cliente, e assim, em tentar entender o que o cliente precisa. O que o marketing fazia aqui? Era entender o que o concorrente estava fazendo. Então, se alguém estava vendendo, o que ele estava fazendo para a outra pessoa tentar vender também? É preço, é uma cor que um vendeu mais. Então, as empresas, nessa era das vendas, que é de 1925 a 1950, ela também ainda não tentava entender o cliente. Ela só que aqui já começou a ter um equilíbrio, né, de oferta e demanda. Então, nem sempre todo o produto que era fabricado já tinha gente automaticamente querendo comprar. Já começou a gerar um estoque. E aí, nesse estoque, você precisava fazer alguma coisa para conseguir vender aquele produto que estava parado. E nisso, ele começou a ver que existia concorrência, né? Porque se nessa era da produção, tudo que eu tinha era vendido, a gente não tinha concorrência. Aí, na era das vendas, tinha concorrência. Então, o que o marketing começou a fazer? Tentar entender o que o concorrente dele estava fazendo para poder fazer igual também para vender. Então, aí começou a questão, não era, a gente já não entendia mais como propaganda, e sim como promoção, né? Se um preço está tal, a gente vai colocar um preço diferente. Aí tá. Então, até 1950 foi assim. Depois a gente já passou para a era do marketing, que é a concentração nas necessidades e desejos do cliente. Então, aqui já mudou, e aqui é quando a gente começa a pensar no marketing que é hoje, tá? A única coisa que mudou de 1990 em diante é a forma de comunicação, mas o marketing ele ainda tem a mesma visão desde 1950 até 1990, tá? O que mudou aqui nessa era do marketing? Aí já mudou das pessoas entenderem também o que acontece. Agora, existem muito mais produtos, muito mais empresas do que clientes querendo comprar. Então, assim, a globalização, né? Às vezes a gente não precisa mais comprar só naquela localidade. A oferta, ela aumentou muito. Então, hoje, a gente não existe mais igual antes, a demanda era muito maior, né? Aí depois começou a equilibrar. Agora não. Agora, desculpa, gente, no início a demanda era menor, né, do que a oferta. Agora, a nossa demanda, digamos assim, eu tenho muito mais produtos para vender do que gente com dinheiro ou com interesse de comprar, tá? Por quê? Porque tem muito produto sendo feito. Hoje existem muitas indústrias, né? A concorrência, a competição, ela é muito grande. E aí, eles começaram a entender que só pensar em outras empresas para vender não era suficiente, que ele precisava entender como que o cliente pensa, que é nesses desejos, né, para poder entender atender aquela expectativa do cliente. Então, ele começou a querer entender já nesse período, né, o cliente. Porque se é o cliente que vai comprar, eu não tenho mais como olhar só a concorrência, porque a concorrência ela aumentou muito. E aí eles foram olhar para o consumidor, para o cliente, tá? E aí entender o que é que o cliente precisa, né, nesse produto para poder adquirir. Eu vou falar só um exemplo, que acho que é a forma mais fácil da gente entender como que as empresas devem entender o cliente, tá? A gente fala que é por questão de valor. Porque, geralmente, quando a gente vai ler alguma coisa, a gente pensa em entender o comportamento do consumidor, como que ele pensa, como que... mais pelo lado da psicologia, né? E a gente vai ver que é muito difícil, né? Se a gente for tentar entender o comportamento de cada consumidor, não é que não é válido, né? Mas como o mercado hoje ele é muito grande, a gente tem dificuldade para poder
ter essa compreensão. Nem sempre os objetivos da organização são alcançados se a gente tentar entender só o comportamento das pessoas. Então, hoje, a gente pensa no que o nosso cliente ele procura como valor para adquirir o nosso produto. E aí a gente vai ver que o mesmo cliente ele pode ter valores diferentes. E é o mesmo cliente, mas ele pode ter valores diferentes no tipo de produto, no tipo de empresa, e aí como uma mesma pessoa não tem vários tipos de comportamento, então se a gente for estudar o comportamento, a gente não entende qual que é o comportamento que aquele cliente tem quando ele está na minha empresa, quando ele está querendo adquirir um tipo de produto. Se a gente pensar em questão de valor, fica mais fácil de entender. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Vamos dizer, sei lá, que o João, lá no domingo, saiu com a família dele e foi almoçar lá no restaurante, sei lá, abriu um restaurante bem famoso, e ele foi lá almoçar. Chegou lá, estava lotado, né, de gente, mas ele foi bem atendido pelo garçom, conseguiu uma mesa lá, ele esperou uns 15 minutos para conseguir uma mesa, aí beleza, conseguiu a mesa, veio o cardápio, ele escolheu o prato, o garçom lá ajudou ele, e o garçom pegou e avisou, olha, o seu prato vai demorar 1h15 para ficar pronto. E aí, ele estava com a família, era domingo, né? Para ele, estava tudo bem, estava todo feliz, ainda estava satisfeito com aquele atendimento, independente se ia demorar ou não. Estava no lugar que ele queria, ele que escolheu. Só que aí, chegou lá o prato dele, vamos dizer que aí veio um cabelo, né? Aí ele já ficou bravo, né? Por quê? Aí a gente vai entender, ó, que ele procurava quando ele foi naquele restaurante. Não era a rapidez, né? Porque quando falou lá que era para se falar, talvez que era para ele esperar 2 horas, ele não tinha ficado insatisfeito. Mas agora a higiene, né? Ou talvez o sabor do alimento, são coisas que ele foi buscar ali naquele local. Aí vamos dizer que aí ele ficou brabo lá, né? Passou uma raiva, devolveu o produto, acabou não almoçando, já estava tarde. Não sei que esse homem ele passou tanto nervoso que ele pegou uma gastrite lá e foi para o hospital. Aí, ó, agora vamos entender. Ele foi para o restaurante e ele não tinha nenhum problema de esperar um tempo lá, 1 hora. Agora você já imagina ele com dor, foi lá no hospital, a mulher pegar e falar, olha, senhor, o senhor vai precisar esperar 1h30 para o senhor ir para a sala de, sei lá, de medicamento. Mas se o senhor quiser olhar o nosso laboratório para ver que é limpo, né? Porque lá no restaurante ele queria que existisse higiene, limpeza. Será que lá no hospital era higiene e limpeza que ele ia estar preocupado, gente? Vocês acham que era a mesma coisa? Que nem, será que esperar para ele lá no hospital ia fazer diferença ou não? E se lá tivesse limpo ou não, ele ia estar com a mesma preocupação igual do restaurante? O que vocês acham? O que ele queria no hospital? O que vocês acham que ele esperava lá do hospital? Uma coisa rápida para passar a dor? Exatamente, ele queria um atendimento rápido, né? Do médico. Então, ó, esperar para ele no restaurante não era problema. Agora, se ele esperasse 2 horas com dor no hospital, você acha que ele ia ficar sorrindo igual lá no restaurante? Jamais, né? Às vezes a gente espera, mas não é bem igual a gente espera no restaurante, sei lá, espera no cinema, alguma coisa assim. A mesma forma da limpeza, por mais que a gente saiba que um hospital ele precisa estar limpo, a gente não vai sair lá conferindo se está... a gente não consegue ver bactéria, né? A gente não sai conferindo essa limpeza. Por quê? A gente tem uma urgência tão grande de ser atendido no hospital que tem várias coisas que passam despercebidas. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem é que a gente tem o mesmo cliente, mas que a gente precisa entender quando aquele cliente ele vai procurar a minha empresa, ele vai procurar esse produto onde ali eu estou, onde eu trabalho, onde eu produzo alguma coisa, o que é que esse cliente ele procura quando vem nesse local? Aí a gente vai conseguir entender como que vai atender o desejo desses clientes, tá? E aí, por último, né, de 1990 em diante, a gente tem a área do marketing, que é do relacionamento.
que é concentração de fornecedores na manutenção de clientes existentes. Então, a gente ainda pensa dessa forma de entender o cliente, saber qual que é o desejo dele, só que aqui ele fala de relacionamento, é por causa da forma de comunicação hoje que a gente tem, né? Através de redes sociais, através de aplicativos. Então, a gente precisa gerar um relacionamento, ter seguidores, fãs, influencers, para a gente conseguir passar a imagem do nosso produto, tá bom? E aí, cada um desses períodos aqui, ó, no marketing, a gente entende como... Calma, esse aqui, ó. O marketing 1.0, marketing 2.0, marketing 3.0 e tem o marketing 4.0, tá? Que é o último ali, ó. O que mudou, né? Hoje ele é voltado para a informação. Então, o marketing 1.0, ele é centrado no produto. Lembra? Eu só precisava ter o produto que já vendia. Voltado para o consumidor, porque assim, aqui ele estava procurando o consumidor, né? Mas o que eu falei para vocês, que eu não enxergava o consumidor, ele tentava entender o concorrente para poder vender para o consumidor, tá? Aqui já existia um consumidor, né? Mas a gente só precisa pensar que as empresas, elas ainda não entendiam as pessoas, ela entendia os concorrentes, as empresas, tá? Que aqui é o marketing 2.0. O marketing 3.0, voltado para os valores, que é esse exemplo que eu dei, e aí aqui a da informação, marketing 4.0. O que mudou, né? Quais foram a maior revolução para a gente entender esses produtos dessas empresas? O primeiro, a gente fala que é o efeito Google. Por quê? Hoje, as pessoas, elas, quando vai comprar alguma coisa, às vezes a gente, antes de ir no médico, a gente já vai pesquisar lá no Google. Estou sentindo tal. Às vezes a gente não vai mais nem no médico, porque lá já tem informação do que eu tenho, eu já compro remédio. Qualquer coisa que a gente vai buscar hoje, antes a gente tinha que ir numa lista telefônica, tinha que sair na rua, tinha que perguntar para um vizinho. Hoje não, a gente vai no Google, ou outro site de busca, a gente coloca o Google aqui porque é um dos maiores, e vai procurar já a informação que a gente quer. A gente não tem mais um relacionamento de vou ligar a televisão, vou ligar o rádio para tentar encontrar aquela informação, né? E aí, efeito redes sociais é que esse contato com o meu vizinho, o contato com a minha família, geralmente ele se dá através das redes sociais. O que a gente compra é através das pessoas que a gente segue. Então, hoje eu não preciso mais, às vezes, uma marca não precisa mais nem contratar um famoso, né, para colocar uma propaganda na televisão. Não é que não aconteça, mas assim, não é um efeito maior igual antigamente. Hoje, às vezes, tem pessoas desconhecidas, que a gente chama muito de influencer, né? Que ela tem uma autoridade naquele assunto, que às vezes ela vai conseguir vender muito melhor, falar muito melhor daquele produto do que um famoso, que Então, assim, a gente fala de efeitos redes sociais, que hoje, quando a gente quer comprar, vocês falaram de criança, né, que assistia a televisão já queria. As redes sociais, ela tem esse efeito também. Quando a gente vê alguém que a gente admira, que a gente gosta, que tem alguma coisa, ou então que está indicando aquela coisa, a gente já tem vontade de querer, a gente tem o desejo, né, de adquirir aquilo, tá? Por causa das redes sociais. Efeito serviço, a rapidez, diminuiu também a questão de locais que a gente busca. Ó, vou dar exemplo de aqui está falando de serviços, né? Antes, quando se eu quisesse contratar um eletricista, a gente ia numa empresa para comprar, um material. Hoje não, hoje a gente já consegue conversar com o eletricista, o taxista, né? A forma de trabalho dele prestar serviço, o taxista hoje, provavelmente a maioria já virou Uber, né? Ou algum outro aplicativo. Então, a forma que ele tem de trabalho, de prestar serviço, é diferente. Hoje, o contato dele é diretamente com o cliente, né? Ele não precisa mais ficar andando na rua, gastando gasolina para procurar o cliente, ele não precisa mais ficar lá num ponto esperando um telefone, ele não precisa mais estar antes... a gente ligava para um ponto de táxi, né? Aí, no máximo, quando essa rede era grande, ela tinha uma central de telefone que passava o taxista. Hoje já não tem mais isso, né? O cliente, ele já chama diretamente, já se comunica com o motorista. E a mesma coisa, hotel,
o iFood, né? Assim, muitas coisas de prestação de serviço. Hoje a gente não passa mais por várias empresas, né? A gente tem uma prestação de serviço mais rápida e a gente olha também muito através de como que as pessoas indicam aquele serviço. E aí, uma outra coisa bem importante, talvez só para a gente fechar aqui, é que, por mais que a gente sempre precisa pensar, né, em empresas que a gente tem que estar ali no digital, no online, a maioria de todos esses serviços, eles existem fisicamente. Então, assim, por mais que a gente está lá na rede social, está olhando um hotel, se a gente fosse hospedar naquele hotel porque um influencer indicou alguma coisa, a gente vai parar no espaço físico, né? E aí, por isso que o marketing 3.0, ele permanece até hoje. Porque, assim, o marketing ele precisou evoluir para entender essas novas formas, né, de comunicação, da informação, do online, do digital, mas todas as empresas, a maioria, né, não são todas, gente, mas quase todas as empresas, quando a gente pensa no digital, elas também têm as mesmas características das físicas. Então, o marketing, ele só precisou ser adequado para essa informação, tá? Deixa eu mudar aqui. Tá, aí vamos. Então, pronto, né? O que é marketing? Aí eu vou chegar aqui. O marketing, lembra que eu falei que o marketing é o estudo do mercado? Então, o que é o mercado? O mercado é o conjunto de todas as pessoas que querem comprar aquele produto. E aí, é impossível uma empresa ter todos os clientes. Vamos dizer que uma empresa ela seja única, né? Que só exista ela. Mesmo assim, ela não vai ter todos os clientes, tá? Porque a gente precisa pensar em barreiras físicas, né? Que talvez aquele produto está sendo ofertado, porque geralmente quando tem uma empresa só, a gente está pensando em serviço público, né? Vamos pensar em água. Ela vai atender só aquela localidade. Pessoas consomem água em todos os lugares do mundo, mas aquela empresa vai atender só naquela localidade, tá? Então, independente se não existe concorrente para aquela empresa, ela nunca vai conseguir atender todos os clientes. Por isso que sempre vai ter esse setor dentro das empresas, porque a gente sempre tem como aumentar o número que a gente atende, independente. Se eu não sou uma empresa única, né? Se a gente tem concorrente, sempre vai existir clientes que vão preferir a outra empresa e eu vou ter o meu pedaço de mercado, né? Se existe um concorrente é porque ele vende. Se ele vende é porque ele está tomando o meu cliente. A empresa ela quer trabalhar para tomar o cliente desse concorrente, certo? Se eu não tenho concorrente, eu não consigo alcançar todos, ou por limitação de produção, ou por limitação de localidade. Independente do tipo de produto, do tipo de empresa, ela sempre tem como aumentar esse número de clientes, tá? Então, o mercado ele é um conjunto de todos os clientes que a gente já tem e os possíveis clientes que uma empresa pretende atender com os seus produtos. Então, uma empresa ela já tem os seus clientes, mas ela sempre está buscando mais, porque sempre tem novos clientes, e aí o marketing trabalha através disso, tá? Esses clientes a gente pode chamar de consumidor final, que são as pessoas físicas, ou então institucional, que a gente entende de empresas, tá? Tá tranquilo até aí, minha gente? Tá tudo bem? Tá difícil? Tá belezinha? Tá belezinha, professora. Tá tudo bem, professora. Então, ó, eu vou explicar isso aqui mais ou menos, tá? Então, aqui, ó, aí a gente tem esse mercado, né? As empresas, quando ela vai pensar em ofertar esse produto, ela vai entender para que tipo de cliente que ela vai vender. Aí existe o mercado de massa, o mercado de nicho e o mercado segmentado. O que é o mercado de massa? É quando a gente não especifica para que tipo de cliente que a gente vai vender. É para todo mundo. Sei lá, uma lata de milho. A gente consegue vender esse milho
sei lá, se é um produto nacional, em vários estados, eu vendo para homem, para mulher, a gente não tem ali um número reduzido de pessoas, né? A gente fala em massa porque são muitas pessoas. Aí o mercado de nicho, ele já é um mercado bem pequenininho. O mercado segmentado, ele é um mercado especializado. Aí o de nicho, ele é como se fosse o segmentado duas vezes, tá? É dividindo esse segmentado. Então, o que é o mercado? Aqui, ó, o mercado de massa, né? Concentra um grande grupo. Eu coloquei eletrônicos, por quê? Eletrônicos, geralmente, quando a gente vai comprar uma televisão, não tem lá uma especificação, uma característica muito diferente. Às vezes, o que vai diferenciar o preço daquela televisão é o tamanho, né? Se eu quero uma televisão de 32, ela vai ser, sei lá, 1.000 e pouco, não vai, a marca altera pouca coisa, e aí o tamanho em si, né? Mas a tecnologia daquela televisão, se ela é, sei lá, de 32 ou de 48, ela não tem muita diferença. Sei lá, se uma mulher for comprar uma televisão e um homem for comprar uma televisão, vai ser a mesma televisão. Então, por isso que a gente fala de mercado de massa, né? Se uma criança for comprar, um adulto for comprar uma televisão, não vai diferenciar também, tá? Aí, o que é esse mercado de nicho? Ó, visa atender os segmentos de clientes especializados. Qualquer que carne, mas vou dar um exemplo de banco. Ó. Quando a gente vai no banco, lá tem o Banco do Brasil, o Banco Itaú. Ele é um banco para qualquer pessoa que queira abrir uma conta pode ir lá e abrir. E aí a gente fala que é um mercado de massa. Mas, se você tiver uma renda diferente, se você tiver, sei lá, alguma característica, lá existe o Itaú Personalité, que é um produto diferente, que ele vai atender só um público específico, só quem, sei lá, quem ganha acima de 50 mil reais. Vocês acham que quem ganha acima de 50 mil reais seria um mercado de massa? É muita gente que tem esse valor mensalmente? Não é um número reduzido de pessoas? Não? Quem sabe dar um exemplo assim de algum comércio que existe, mas que tem um setor diferente para atender aquele produto? Alguém lembra de algum exemplo? Eu dei o do banco. A senhora quer dar uma dica? Não, eu quero que vocês conversem mesmo, minha gente, comigo, para ver se vocês estão entendendo. Ó, tem empresas que ela, dentro da própria empresa dela, ela consegue criar um setor para atender um público diferente. Que é o... Deixa eu ver onde que vocês vão para eu tentar dar esse exemplo. De carros, por exemplo, professora? De carros? Lamborghini não é qualquer um. Isso, mas então, só que aí o Lamborghini, ele é um mercado de nicho, né? Mas a gente está pensando que aí a empresa dele como um todo, porque quando a gente vai na Lamborghini, a gente não encontra lá um carro baratinho e um carro muito caro, né? Mas Ana Clara, a Lamborghini, ele é um mercado de nicho, né? A única diferença do exemplo que eu dei é que quando você vai lá, você já sabe, já é um público específico, né? Mas vamos pensar então na Fiat. Quando a gente vai na Fiat, sei lá, se eu quero comprar um Uno, Palio é da Fiat, um Uno, um Palio, um Siena, isso é um mercado de massa. Agora, qual é o carro mais caro da Fiat, gente? Quem sabe aí? Vamos pensar no carro, mas eu não sei não qual que é, mas aí, sei lá, esse Palio, o Uno, não chega carro hoje, qualquer carro tá caro, né? Mas vamos dizer que tem uns carros lá até 100 mil. Que vocês vão ver, quando você chegar nessa loja, você vai ser atendido no meio do salão daquela empresa, você vai ser, não é que você vai ser mal atendido, mas você vai ser atendido igual todo mundo. Agora, se você chegar lá na Fiat, e que lá tem, sei lá, a Fiat deve ter algum tipo de caminhonete, que provavelmente é uns 300 mil, alguma coisa assim. E vai ter carros de 500 mil, que não é dessa, igual a Ana Clara falou, da Lamborghini. A Fiat mesmo ela atendendo o mercado de massa, ela também tem carros de luxos, né? E aí, quando você chega lá
para comprar esse carro de luxo, você vai para uma sala separada. Por quê? Porque você é um cliente diferenciado. Você tem aquela empresa está te atendendo no mercado de nicho. Tudo bem? Sim, deu para entender. Então, tá bom. E aí, o que é esse mercado segmentado? O mercado segmentado ele é um pouquinho maior do nicho. Tanto é que, às vezes, porque o que eu quis frisar com vocês no mercado de nicho, que é a gente ter uma empresa, dentro dela mesmo a gente consegue atender esse público. Porque o segmentado, às vezes uma empresa, ela já existe, e aí ela abre uma outra marca para concorrer com ela mesma, para conseguir atender esse cliente diferente. Então, o mercado segmentado distingue no mercado segmentos com necessidades diferentes. Aí eu trouxe aqui o exemplo do Boticário, porque o Boticário ele é uma marca de maquiagem, de perfume, ele vai atender homens, mulheres, crianças. Não é quando a gente vai lá, não tem produto para todos esses tipos de pessoas? Se for um homem lá, uma criança, não vai ter perfume, e se for uma criança, mulher, eu não sei, eu acho que o homem também vai ter maquiagem, não vai? Vai ter produtos de beleza, vai ter perfume para homem, para mulher e para criança, não vai? Vai. Aí, o Boticário, não sei se vocês têm esse conhecimento, depois vocês podem pesquisar. O próprio Boticário, ele abriu outras 2 marcas que também trabalham com maquiagem, para tentar atender um público que não vai lá no Boticário. A Eudora é uma empresa do Boticário. Só que a Eudora, ela é uma marca de luxo, né? Ela é mais cara que o Boticário. Então, pessoas que talvez procuram uma questão de luxo, né? De marca, de qualidade, alguma coisa assim, não ia no Boticário. E aí, eles abrem uma outra empresa como fornecendo o mesmo tipo de produto, mas com um diferencial, né? Com uma segmentação. Então, tem o Boticário, que ele atende vários tipos de cliente. Aí ele tem a Eudora, que atende só mulheres e só mulheres de alta renda, né? Assim, pelo menos que tem uma renda maior do que geralmente as pessoas do Boticário vão. E aí, além da Eudora e do Boticário, ainda tem... Maria, e agora que eu esqueci o nome da empresa? Eu disse Berenice. Assim, eu acho, não sei se alguém conhece aqui, eu acho que é isso mesmo, eu disse Berenice. Que é Sim, de maquiagem também. Isso, Ah, tá. Uhum, sei. do Boticário também. Aí, só que a Berenice, eu acho que eu disse Berenice, ela atende, já procura um público mais jovem, mas é só para mulher. Se você chegar lá, você não vai conseguir encontrar produto para homem, você não vai conseguir encontrar para criança, diferente, e é do Boticário. Então, assim, a própria empresa, ela vai criando outras marcas, outras empresas, para poder atender um público que não estava indo para comprar aquele produto dela. Vocês entenderam essa diferença? Tá ficando Sim, difícil. professora. Entendi. Todo mundo, só Ana? Tá tudo certo? Posso passar? Pode. E, professora, Pode aquela passar, hora professora. você foi falando muito rápido e eu tinha ido no Google pesquisar qual que era o carro mais caro da Fiat que a senhora falou. Qual E é? aí eu pesquisei. É a Fiat Toro. Toro. Ixi, é tipo uma caminhonete, né? Então a Fiat não faz nem caminhonete, mas deve ser uns 200 mil, alguma coisa assim, né? O site que eu vi dava uma base de 105 a 140 mil. Então tá barato. Assim, não é que tá. Eu acho que a Tá Fiat barato. deve ter carro importado, não sei. Não, mas é porque a gente tem uns carros muito caros, né? Hoje, quando a gente vai comprar um Palio, já é 60 mil. Eu falo, meu Deus do céu. Até um Celtinha, né, professor? O negócio tá feio. Por isso que eu tô pensando assim, coisa mais cara, né? Porque se um carro popular é caro, imagina um outro. Mas tá. Aí, aqui, gente, é a chave do marketing, tá? Toda vez quando vocês pensarem em marketing dentro de uma organização, a gente pensa nesses 4 P's. O marketing, ele só é feito, ele só é projetado, ele só existe se a gente pensar nesses 4 P, que é o quê?
o primeiro P é produto, depois vem para o preço, que vem para a praça e que vem para a promoção. Então, começa desde quando a gente pensa em produzir um produto. Quando uma empresa ela vai lançar um produto, quando ela vai fabricar um produto, ela já tem que pensar para que tipo de cliente que ela vai vender. Se ela entender para que tipo de cliente que ela vai vender, ela já vai pensar na embalagem que aquele cliente que chamaria atenção, sei lá, nos componentes que aquele produto vai ter, que é para aquele tipo de cliente, em qual local que ela vai vender aquele produto. Então, assim, ela vai pesquisar se eu vou vender para um estado tal. Você já vai começar uma pesquisa antes mesmo de ter aquele produto. Então, o marketing, ele começa na formulação do produto. Então, assim, não é só propaganda. Se a gente tem que pensar em como fazer o produto, ele é muito mais. Eu nem tenho produto ainda para fazer propaganda, tá certo? Então, o marketing ele começa antes, é uma pesquisa de quando a gente ainda vai estar, de quando está projetando esse produto ou serviço, tá? Aí depois, o preço, né? Tá, eu tenho um produto. Aí, se eu tenho um tipo de público, a gente já vai pensar nessa renda. Porque se é um produto muito caro, ele precisa ter mais vantagens, né? Eu tenho que ter um diferencial para esse produto. E aí, como que a gente sabe de preço? Primeiro, a gente sempre... Existem duas formas que, obrigatoriamente, a gente precisa fazer as duas, tá? Não posso calcular só um tipo de forma que eu vou explicar para vocês para fazer esse preço e não fazer outra. Tem que ser feita as duas e as duas precisam estar equilibradas, tá? Então, qual que é o primeiro? É o custo. O que é o custo? É eu ter todos os valores que eu gasto para produzir aquele produto. E aí, assim, a gente acho que, não sei se a nossa disciplina tem esse conteúdo, mas o custo, se eu tenho sei lá, eu faço empadinha, dentro da minha casa. No custo dessa empadinha, eu tenho que colocar, a gente fala de rateio, tá? Se eu uso aquela cozinha da minha casa, se eu uso o gás, mas aquele gás e aquela cozinha, ela não funciona só para a venda daquela empadinha. Então, às vezes eu nem pago aluguel, mas a gente precisa colocar um valor sobre a utilização daquilo dentro do nosso produto. Então, assim, o custo, ele tem coisas que são para empadinha, sei lá, a farinha de trigo é uma coisa certa, né? Às vezes o que vai dentro do produto já está ali muito claro que é o nosso custo. Mas aí existe assim, a gente precisa estudar, né, esses custos, que é mão de obra, e aí esses custos que a gente não pensa, ele precisa estar dentro desse produto, porque senão, o que geralmente é comum acontecer? A gente não pensa em todos esses custos, e aí a gente tem o nosso custo, sei lá, deu R$3. Eu vou vender a empadinha por R$6, eu vou estar ganhando 100% de lucro. E aí a pessoa vai vendo que mesmo com o dobro do valor do custo, aquilo não está dando. Por quê? Porque ela não conseguiu colocar todos os custos, tá? Em geral, né? Porque falta de conhecimento, falta de habilidade, alguma coisa assim. E aí, só que aí fora isso, a gente precisa pensar também qual é o valor que o mercado está vendendo aquele produto. Por quê? Se eu tenho uma empadinha, que é igual da concorrência, e aí, se aquela empadinha é R$5, a minha é 7, vocês acham que eu vou ter facilidade para vender esse produto? Ou, por mais às vezes que seja longe, não quer dizer que o nosso produto ele precisa ser igual da concorrência. O que eu preciso saber é que se o meu valor não é igual da concorrência, eu preciso ter um diferencial para que ele seja maior, né? Ou menor também. E aí é nisso que aí entra. Então, olha, se eu estou produzindo a mesma empadinha que o meu concorrente e o meu custo está dando mais alto, a gente precisa saber aonde que está essa diferença. Onde que o meu concorrente está comprando, que ele está comprando mais barato que eu, o que é que ele não está usando, né? Se o produto tem ali as mesmas características, tá? Então, sempre a gente precisa olhar para determinar o preço. O nosso custo para produzir e como que ele é vendido no mercado, tá? A gente fala comparação, né, com o mercado, tá bom?
Aí depois a gente vai pensar na praça. O que é isso? É o local onde a gente vai vender. Porque, ó, como que ele é uma sequência? Se eu tenho um preço, né? Será que se eu vender uma empadinha gourmet lá de R$ 20, será que se eu for em Ariquemes, sei lá, se for lá no shopping, provavelmente eu posso vender uma empadinha de R$ 20. Agora, se eu for lá na feira, provavelmente eu não vou conseguir vender uma empadinha de R$ 20. Por quê? Dependendo do local, acho que tem uma brigadeiria, né? E lá tudo olho da cara. Por quê? É o conforto, então, assim, tem locais que você consegue aumentar esse produto porque gera valor, né? E aí, dependendo desse local, você sabe o cliente que você que vai estar te esperando, a forma que você precisa comunicar. Será que para você vender lá na feira, você vai conseguir, se você passar uma propaganda lá sei lá, no telão do cinema, do shopping, será que as pessoas, no filme sei lá, um filme de adolescente, e aí passar uma propaganda lá que está vendendo peixe na feira. Será que aquele local que ele passou aquela propaganda era para o tipo de cliente que ele estava esperando? Então, a praça é isso. É eu saber aonde que eu vou vender, que através disso eu vou preparar aquele estoque, canal de distribuição, né? Como que eu vou entregar para esse produto? Se é uma loja física online, como que eu vou buscar esse cliente, tá? O estoque. E aí, por final, o estoque tudo que a gente tem para poder produzir aquele produto ou serviço, tá? O que a gente tem guardado, né? Ou para comprar para poder produzir. E aí, se eu vou vender, sei lá, online, será que eu preciso ter um estoque grande? Se eu vou vender numa loja, qual que é o meu estoque? Então, é isso que ele está colocando aqui como que a gente precisa pensar, tá? E aí, a promoção que é a propaganda, né, que a gente fala. A promoção é a forma que a gente vai anunciar e aonde nós vamos anunciar. Então, mais ou menos o exemplo que eu dei do cinema para vocês. Conforme a minha localidade, conforme o meu tipo de cliente, conforme o meu preço, a gente vai ter como comunicar esse cliente. E onde, né? Será que a internet é o melhor lugar? Será que um banner? Aqui ele fala, canais de divulgação, né? Melhor momento. Se eu quero vender na Páscoa, será que qualquer período eu posso vender para esse cliente, tá? Vocês entenderam esses 4? Tem algum que causou discórdia aí, que vocês ficarem em dúvida, alguma coisa assim? Tá tudo certo? Não, professora, tudo certo. Então, vamos seguir. Aqui já está acabando. Aí, eu trouxe esse aqui só para a gente entender. Ó, os 4 P's, eles existem desde lá de 1950, que já virou uns 16P. Mas o básico, né, digamos assim, que se você fizer esses 4P dentro de uma empresa, ele vai funcionar, tá? Os outros vai depender do tipo de empresa, né? A gente não precisa se aprofundar nisso e geralmente nem as empresas mesmo, né? Faz isso, tá? Então, o que a gente precisa entender é aqueles 4P, pensando que mesmo uma empresa que ela está no digital, ela existe fisicamente. Mas hoje, além daqueles 4Ps, quando a gente pensa onde a gente vai comunicar, como que a gente vai mostrar o nosso produto, como que a gente vai estar conectado com o nosso cliente, a gente precisa pensar nesses 4F aqui, fator digital. Os 4P, minha gente, ele também é uma teoria, né, uma fórmula em inglês, só que a gente conseguiu, quando foi traduzir ele, continuou nos 4P. Já o 4F, quando a gente coloca para o português, não fica 4Fs, tá? É por isso que eu trouxe o inglês aqui. Então, ó, o primeiro são os amigos, né? Como que as pessoas que estão conectadas com a gente? A nossa família, ela também, a gente... essa família, ela também está na nossa rede social, né? E principalmente quando a gente mostra... produtos para as pessoas que estão na nossa casa através das redes sociais. Vocês compartilham, né? Produto que você quer, sei lá, para sua mãe.
pelas redes sociais. Então, assim, hoje, a nossa forma de mostrar o que a gente quer, o nosso desejo ali, não é mais indo lá e mostrar o produto em si, ou na televisão, né? A nossa família, mesmo que está ali do nosso lado, a gente se comunica também através da rede social. Aí tem os fãs, né? Que dependendo do tipo de rede social, e tem os seguidores. Então, uma empresa hoje, ela precisa pensar também nesses 4 Fs, que é a forma que ela tem como interagir com essas pessoas. E aí, só para fechar, a única coisa que eu gostaria de falar para vocês é que talvez a gente pense, nossa, que agora, né, as pessoas mudou a forma de pensar em querer comprar, tem outros locais, não olha mais tanto para famoso, né? Não é que diminuiu, tá? Não quer dizer que não seja importante, né? Uma pessoa que é famosa, mas é porque hoje, assim, a gente vê muitos desconhecidos que às vezes causam mais impacto do que as pessoas que estão há anos, né? Na frente da comunicação, alguma coisa assim. Aí, a única coisa assim que eu quero para finalizar, que às vezes a gente acha que o consumidor hoje, né, ele está mais consciente, mais inteligente, alguma coisa assim. E provavelmente a maioria não mudou em nada. Por quê? Toda vez que a gente vai comprar um produto, a gente ainda continua seguindo as outras pessoas, né? O que uma pessoa tem, a gente quer também. Então, assim, só mudou o local. Por quê? Eu mesmo, no iFood, gente. Quando eu vou comprar lá pelo iFood, primeiro eu já vou olhar só onde tem entrega grátis, né? Aí já reduz ali um pouco. Mas aí onde tem aquelas entregas grátis, se eu ver lá um restaurante que tem uma pontuação baixa, né? Que tem gente reclamando, eu não vou comprar lá. E aí, será que isso está sendo inteligente da minha parte? Porque assim, ó, eu não tive a experiência. Será que aquele produto era bom ou ruim mesmo, né? A gente ainda continua indo atrás da opinião das outras pessoas, né? Então, por mais que hoje mudou a forma de comunicação, a forma de querer, a gente ainda dá muito valor à opinião das pessoas. A gente não tem uma opinião própria, né? Não, eu preciso provar alguma coisa assim, eu quero olhar, buscar informação, buscar conhecer para querer comprar aquele produto, alguma coisa. A gente ainda é muito através do que as pessoas pensam e falam sobre aquilo, tá certo? Vocês concordam com isso? Acham que mudou alguma coisa? Entenderam o que eu falei? Tá tudo certo? Não? Repete essa última parte aí, professora, que a senhora falou que hoje em dia a gente pensa que as pessoas são bem mais conscientes, porque para mim existem 2 pontos de vista. Eu só queria que a senhora repetisse assim para eu ter uma opinião formada. É assim, ó. E justamente por isso, porque hoje a gente fala que as pessoas elas são mais conscientes em pensar no meio ambiente, quando pensa em ética, né? Só que talvez a forma de atitudes das organizações tenha um peso maior, mas na forma de mostrar produto, não tem. A gente compra as coisas baseado na opinião das outras pessoas. A gente não tem a nossa experiência para poder ir lá comprar. Eu só vou comprar aquilo se alguém falou que é bom ou se é ruim. Tanto que tem uma pesquisa assim. Hoje, uma empresa na internet, a gente tem muito medo, né, de ser, não é aniquilado, não, esqueci, então, não, por causa, a gente só sei lá, a pessoa morre na internet se ela tiver uma atitude errada, né, um comportamento. Agora, vamos dizer que o McDonald's, né, se eu fui lá no McDonald's, sei lá, esperei uma fila do caramba, porque estava tendo uma promoção lá, comprei o lanche era pequenininho, achei caro, achei ruim, vou lá na internet e falo um monte daquela empresa, do McDonald's. Essas empresas, elas nem têm mais tanto essa preocupação, porque isso é um fator positivo. Quando alguém vai lá e fala mal de uma empresa, né, do produto dele,
vai acontecer de várias pessoas irem lá defender esse produto. Porque eu gosto do produto do McDonald's, mas eu não sou uma pessoa que saio falando bem. Porque assim, eu gosto, mas eu não preciso ficar demonstrando, né? A gente a gente reclama, mas falar não. Aí o que acontece? Quando vai uma outra pessoa lá e reclama, aí sim a gente que gosta vai lá e vai defender aquela empresa. Então, assim, pessoas que não iam nem se manifestar, se tiver alguém reclamando, você se manifesta positivamente. Você acaba fazendo o que você não ia fazer. Agora, diferentemente, acho que, Ana Luísa, o que você quis dizer é de talvez pensar que hoje as pessoas são mais conscientes, é que a comunicação, o alcance dessa comunicação, ela aumentou. Então, conforme a atitude e o comportamento, né? Uma empresa que, sei lá, que por causa de ambiente, por causa de... Ai, meu Deus, eu estou com a palavra aqui, racismo, preconceito, né? Assim, uma atitude dessa empresa ou daquela pessoa que seja comportamental, tenham demonstrado, aí sim, né? Existe que é um segmento também, digamos assim, aí você começa, não vai mais querer comprar daquela empresa, por vários fatores, mas você ainda está no meio da manada, você fez aquilo baseado no que uma outra pessoa falou, geralmente acontece assim. Entendeu um pouquinho? E é isso que você Entendi. entendeu? Uhum, era bem isso mesmo. Alguém tem mais alguma coisa para dizer? Entendeu o que eu falei? Concorda, discorda? Quer acrescentar? O povo tá meio quietinho hoje mesmo, professora. Então, tá bom. Minha gente, hoje é o nosso último dia de aula, tá? Na próxima, eu não sei se vocês já vão ter professor na próxima semana, né? Mas hoje encerra a minha disciplina, porque eu vou até o dia 5. Então, isso termina no domingo, né? Aí, no caso, nem na próxima segunda, a atividade de vocês já não é mais comigo, tá bom? Então, aí hoje é uma despedida. Eu quero agradecer imensamente vocês. O primeiro ano de alimentos né, não é uma turma grande. Acho que depois das férias é que vocês diminuíram, mas é a turma mais participativa, mais interessada. Eu aprendi muito com vocês. Nesse caladinho aí, sabe, eu ainda consigo ver o interesse. Vocês vêm, né, na aula. Então, assim, é algo que eu acho que deixa qualquer professor feliz, tá? Eu quero agradecer muito a vocês. E talvez a gente se encontre no outro momento, na vida profissional mesmo, tá certo? Eu desejo muito sucesso para vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem também, vocês têm o meu telefone, pode falar comigo, tá bom? Tá bom, professora, senão eu vou chorar. Brincadeira, mas é porque eu vi que a senhora tava meio... Eu sou emotiva. Negócio, falei, opa, eu acho que a professora tá com uma lagrimazinha enterrada ali. É que eu sou emotiva. Tchau, minha gente. Obrigada. Daqui a pouquinho eu coloco a gravação lá, tá bom? Tudo bem, então, professora. Muito obrigada pelas suas aulas. Não vou mentir, apesar do assunto ser muito interessante, era uma aula assim que eu pensava, nossa, isso vai ser importante para minha vida, mas nossa, como é cansativo ler isso, meu Deus. Aí eu sempre comentava, acho que com a Gabi, ela tá aqui em sala, o que me motivava a participar da aula da senhora era só a professora. A senhora sempre muito alegre assim com a gente, então foi um prazer ter a senhora como professora durante esse período. Obrigada, Ana. Tchau, professora. Muito obrigada. Tchau, professora. Sucesso no futuro. Obrigada, Ana Clara. Tchau, professora. Tchau, professora. Não, Josley. Tchau, Kézia. Foi um prazer, professora, ter aula com a senhora. A senhora é perfeita. Apesar da matéria, né, assim, ser um pouquinho cansativa, mas assim... a matéria. Sim, é interessante, só que assim... Não a gente não compreende assim tanto. Né? Isso, a gente não tá acostumado. Primeira vez que a gente vê essa matéria, então assim...
A gente ia um pouco assim, né? Mas foi muito bom. A senhora sempre muito alegre, assim. Eu só participava assim, porque a senhora sempre muito alegre, muito receptiva, sempre rindo, assim. Foi muito especial. Obrigadão, tá, Josi? E você também, bem participativo, viu? Aí eu que Continue assim, agradeço, boas professora. professoras. Obrigadão, Um gente. Até beijo, tchau, mais. tchau. Fica com Beijo. Deus. Tchau, Amém. Vocês também. professora. Obrigada por ensinar a gente. Desculpa pelo silêncio, às vezes. E eu queria falar uma coisa que era para mim ter falado desde a primeira aula. A senhora me lembra muito a minha prima, professora. Tanto Sério? a aparência física quanto a forma de falar. Desde Da a onde primeira é? vez que eu entrei na aula, eu fiquei tipo, nossa, me lembra muito a minha prima. E da onde ela é? Ela é de Montenegro, mas ela Ixi. morava perto de mim. Ah, mas Montenegro é aqui em Rondônia, né? Sim, sim. Então, assim, muita gente fala que eu pareço. Eu acho que eu tenho uma fisionomia comum, sabe? Porque, menina, tem muita gente que parece comigo. Só que eu não tenho família aqui em Rondônia. Ah, tá. Eu achei muito parecido. Mas obrigada, professora. A senhora é um excelente profissional. Desculpa novamente pelo silêncio às vezes. Nada, obrigada, tá? Por vocês estarem Tchau. aqui na sala. Tchau. Tchau, Tchau, Águida, Érica. professora. O Abner que entrou agora, a aula já acabou, Abner. Agora só no outro ano. Vou tirar vocês, tá? Pra gente terminar.